Bom, gente, bom dia, né? Nós já estamos entrando já na reta final do assunto sobre banco de sangue. Então, na aula passada, eu falei acerca dos hemocomponentes, que a bolsa que ela é coletada dos candidatos à doação, então ela é fracionada, ela é separada em seus componentes sanguíneos, né, em plasma, plaquetas e hemácias, para que se tenha uma melhor otimização do uso desse material, e que há uma indicação sobre o uso desse material, que a gente chama de uso racional do sangue, em que há situações específicas sobre a necessidade de se utilizar esse material. E aí, na próxima aula, eu vou falar justamente sobre essa parte do uso racional do sangue, em que momento ali é utilizado, ou quais são as indicações apropriadas para o uso desse tipo de material, para que vocês possam entender por que nós precisamos separar o material da bolsa nesses constituintes sanguíneos. E aí, dando continuidade à ideia sobre os hemocomponentes, então, uma parte desses hemocomponentes, eles podem ser derivados no sentido de que você pode produzir material em grande quantidade, atendendo uma necessidade interna, que aí nós chamamos de hemoderivados, tá? Esses hemoderivados, eles são produtos oriundos justamente do fracionamento do plasma. Então, tem uma série de regulações que permite esse tipo de procedimento, esse tipo de uso de técnicas para a produção de medicamentos específicos, para falar a verdade, e que não são todos os hemocentros que participam desse processo de produção de hemoderivados. Então, quando a gente fala sobre hemoderivados, nós estamos falando sobre este ponto aqui. Opa! Oh, caramba! Tá? Estamos falando sobre esse ponto aqui, em que nós estamos dizendo em que um hemoderivado, por ser um produto oriundo do sangue, né, total, através justamente da utilização do plasma, então, para a gente poder obter justamente esse hemoderivado, essa derivação do processo de divisão desses componentes, então ele precisa passar por algum tipo de processamento totalmente diferente do que a gente utiliza para a produção dos hemocomponentes. Então, recapitulando aqui, os hemocomponentes, então nós vamos conseguir, ou vamos obter esses hemocomponentes a partir de processos físicos, ou seja, vou utilizar a centrifugação, vou utilizar o congelamento, para poder separar esse material e eu conseguir obter uma maior quantidade de hemácias, maior quantidade de plasma, uma maior quantidade de plaquetas. Então, vou utilizar esse processo físico. Já a questão dos hemoderivados, como eles são derivados dessa separação física do sangue, então, para poder obter uma quantidade específica de uma fração proteica, então eu vou ter que utilizar outros tipos de procedimentos, outros tipos de técnicas mais específicas para poder obter uma maior quantidade desse tipo de fração proteica que está presente lá no plasma. Então, eu vou utilizar processamento que a gente chama de físico-químico, porque vai misturar as duas coisas. Então, vai misturar algo relacionado com processamento físico e eu vou utilizar alguma técnica da química para poder concentrar esse material. Então, por isso que a gente chama de hemoderivado, pelo fato de a gente utilizar esses tipos de técnicas, que eu vou falar mais lá na frente. Além disso, todo esse processo de produção desses hemoderivados a gente chama de fracionamento industrial. Industrial por quê?
não são exatamente os hemocentros que realizam a produção desses hemoderivados hoje, tá? Mas antes, nós tínhamos o Hemocentro de Pernambuco, que era responsável pela produção de albumina. Até hoje, o Hemocentro de Pernambuco ainda produz albumina, mas hoje tem uma outra empresa estatal que fica responsável por boa parte dessa produção. E a gente chama de fracionamento industrial porque eu utilizo, na verdade, essas técnicas químicas para que a gente possa separar ao máximo todas essas frações proteicas que são de interesse farmacêutico, para a gente poder justamente obter esses medicamentos, tá? Então, aqui os hemoderivados, na verdade, eles são oriundos do sangue, nós utilizamos o fracionamento industrial a partir da aplicação de técnicas químicas específicas para a gente poder separar ao máximo essas partes proteicas do plasma para a gente poder, ao final, obter um produto farmacêutico, um medicamento que vai ser utilizado em casos específicos, em situações específicas. E são medicamentos em que, na utilização dessas frações proteicas, várias ainda não têm um substituto que possa ter uma boa atividade quanto a gente utilizando mesmo a fração proteica oriunda mesmo do material, no caso, oriunda do plasma, da bolsa de sangue total. Então, com isso, a gente pode dizer, de modo geral, que os hemoderivados, do jeito como está nessa definição aqui, que são produtos farmacêuticos, ou seja, são medicamentos, que são obtidos a partir do plasma humano, não tem nenhuma outra forma da gente poder conseguir obter esse material, submetidos a processos de industrialização e normatização que lhes conferem qualidade, estabilidade, atividade e especificidade. Ou seja, para a produção desses medicamentos, nós temos o que nós chamamos de farmacovigilância, tá? Em que essa farmacovigilância nós temos um grupo específico que avalia justamente a eficácia desse medicamento, a estabilidade desse medicamento, a qualidade do medicamento após todo o processo de industrialização. Então, ao final, precisa principalmente verificar se o medicamento realmente ele tem um princípio ativo, ou seja, se ele tem uma boa quantidade daquela proteína específica para que ela possa justamente ser atribuída como medicamento, para que ela possa ser comercializada e distribuída. Então, tem todo um conjunto assim, de normas muito específicas em relação aos hemoderivados que não dá para produzir de qualquer jeito. Você tem que seguir uma normatização muito rigorosa, é uma normatização muito rigorosa para a produção dos hemoderivados, bastante específica, em que a gente precisa, na verdade, quem está responsável pela produção desses medicamentos, que são os hemoderivados, então precisa estar bem atento a todas essas normatizações. O que determina o que pode ser utilizado, qual é o tipo de plasma que pode ser utilizado. Então, assim, os hemocentros, então, eles recebem vários tipos de doações. Só que para a produção desses hemoderivados, a gente precisa especificamente de plasma. Então, o nosso grande impasse é o seguinte: como nós não temos uma quantidade de doações suficiente para atender a demanda para a produção dos hemocomponentes, isso também reflete diretamente na produção de hemoderivados. Então, também nós não temos uma quantidade de plasma o suficiente para que a gente possa produzir esses produtos farmacêuticos, que eu vou falar quais são esses produtos farmacêuticos. Tá? Esses medicamentos importantíssimos para alguns certos tipos de patologias. E aí, algo bem mais recente, que essa portaria 158 de 2016, quando ela fala sobre a questão dos hemoderivados, ela fala o seguinte: se, né, o hemocentro ele tem um excedente de plasma, ele tem que avaliar o hemocentro, o quanto que ele utiliza de plasma, qual é a necessidade de plasma, para poder ficar sempre em estoque e nunca faltar. E nesse sentido, sobrou uma quantidade, tem um plasma excedente que não vai ser utilizado. Esse plasma excedente, ele tem que passar por uma
a rigorosos testes de qualidade para saber se de fato aquele plasma pode ser enviado para a indústria. Ele não pode ter, por exemplo, todos os testes sorológicos têm que dar negativo. Não pode ter havido nenhum tipo de soroconversão na utilização desse material, então ele não pode ser utilizado. Então ele passa por rigorosos testes para poder saber se de fato ele pode ser utilizado para a indústria, esse plasma excedente. E aí passou por todos esses testes rigorosos, o plasma, então aí ele pode ser considerado assim, então esse plasma excedente ele pode ser destinado para a indústria, para o fracionamento industrial. E aqui na portaria diz o seguinte, que esse plasma ele deve ser armazenado em temperatura igual ou inferior a menos de 20 graus Celsius, observando ainda demais determinações desta portaria. O quê? Justamente todos esses testes que precisam ser confirmatórios. Então, o hemocentro ele precisa ter certeza que aquele plasma que está ali a mais no hemocentro, que não vai ser utilizado, ele foi realizado todos os testes que não houve nenhum tipo de soroconversão. Não houve, por exemplo, o teste primeiro deu negativo e agora, de repente, deu positivo após a transfusão de um hemocomponente. No caso, um concentrado de hemácias, por exemplo. Teve essa situação, então aquele plasma que ficou lá guardado há um tempão, ele não pode ser utilizado para o fracionamento industrial, porque isso caracteriza justamente um risco de você estar transmitindo algum tipo de vírus para a produção de um produto farmacêutico. Então, precisa ter realmente todo um cuidado para poder separar esse material, para ele poder ser destinado para um fracionamento industrial, especificamente. Então, eu preciso falar, assim, de forma bem breve, para ser específica, né, sobre o histórico, de onde surgiu essa história dos hemoderivados. Tudo surgiu, assim, pós-Segunda Guerra Mundial, década de 40, 1940, 42, 45, por aí. Nesse período, justamente logo após a Segunda Guerra Mundial, houve todo uma conjuntura em questão sobre o uso de sangue. Então, nesse período da década de 40, meados da década de 30, culminou e explodiu na década de 40, a necessidade do uso do sangue para a transfusão sanguínea. Então, daí surgiu o primeiro tipo de anticoagulante que foi sendo utilizado nesse processo, que foi o citrato de sódio, para poder manter esse material viável por mais tempo, para poder realmente realizar, ser possível realizar a transfusão sanguínea. Foi nesse período também que houve a construção das ideias e da formação dos primeiros bancos de sangue. E nesse meio tempo também houve a produção de albumina, isso feito pelos Estados Unidos, numa produção mais purificada da albumina. Então, antes se utilizava muito a albumina, principalmente a albumina bovina. Mas por que a albumina especificamente? A albumina ela tem um papel muito importante na questão dela funcionar como uma substância cristalóide. O que eu quero dizer cristalóide é que ela é muito utilizada como, não substituto, mas que pode funcionar nos casos em que o paciente está perdendo um grande volume sanguíneo. Então, para que o paciente ele não tenha um choque devido a essa perda desse volume sanguíneo muito grande, então, para manter ainda a circulação fluindo, então se utilizava muito a albumina naquele período, para que diminuísse, pelo menos, ou evitasse que o paciente entrasse em choque devido à perda volêmica. Até hoje ainda é utilizada a albumina nesse tipo de procedimento, mas se utilizava muito a albumina, mas a albumina ela tinha, naquela época, ela tinha contaminante, então ela tinha, além da albumina, tinha outras proteínas, e às vezes se utilizava muito a albumina bovina, para poder obter, para poder, não diria obter, mas para poder
ela apresentar esse papel, ela funcionar neste papel aí, como expansão da volemia. Então, daí que surgiu a ideia, ou daí que surgiu o primeiro hemoderivado. Desse período até a década de 70, então a albumina ela foi o principal hemoderivado a ser produzido, purificado até em larga escala, não só pelos Estados Unidos, por vários outros países. E aí veio o aprimoramento de várias técnicas de separação proteica, de frações proteicas do plasma, e que na década de 70 houve a purificação, a produção de um medicamento que foi o fator 8 e logo em seguida do fator 9, através justamente das técnicas aplicadas para a albumina. Já na década de 80, então essa produção desses fatores 8 e 9, essa produção estava em grande expansão, estava se utilizando muito esses fatores, só que aí nós tivemos um grande problema na década de 80, que foi justamente a explosão dos casos de HIV entre a população. Então, naquele período não havia exatamente uma obrigatoriedade ou não havia um certa rigor para realizar testes sorológicos específicos e separar aquelas doações que testavam positivo para o HIV. Então, era meio que não era obrigatório. Então, tipo, o Hemocentro ele poderia fazer, se ele quisesse, ele poderia realizar esses testes sorológicos e mais específicos para alguns tipos de patologias ou patógenos transmissíveis pelo sangue. Então, na década de 80, tivemos um sério problema em relação à contaminação desses concentrados, desses fatores, fator 8 e fator 9, pelo vírus do HIV. Então, nós tivemos vários pacientes com hemofilia, que ao receberem esse tipo de material, acabaram também contraindo o vírus do HIV. Então, na década de 80, nós tivemos uma explosão de vários pacientes hemofílicos, porque quem precisa de fator 8 e fator 9 são pacientes hemofílicos. Então, nós tivemos vários pacientes hemofílicos que, além da hemofilia, agora eles precisavam também tratar para o HIV por conta desse tipo de contaminação. E aí veio o seguinte, ok, as técnicas que nós utilizamos até agora, elas são boas, são ótimas, beleza. Só que agora nós temos um problema muito crítico, que é a presença do HIV. Então, aí veio uma adição de uma nova técnica, que foi a inativação viral, para poder eliminar justamente qualquer tipo de patógeno que esteja presente nesse material. Então, isso ajudou e muito a reduzir justamente esses riscos inerentes do uso desse tipo de material, porque é material humano. Então, por ser material humano, a gente sempre tem um risco de apresentar ou ter algum tipo de patógeno que, porventura, possa ser transmissível por esses medicamentos. E aí, claro que as técnicas evoluíram mais ainda, e aí, a partir do ano 2000, começou a utilizar a técnica do DNA recombinante para a produção desses fatores da coagulação, especificamente fator 8. E por que especificamente fator 8? Porque eu tenho muito mais pacientes com hemofilia A, que é deficiência de fator 8, do que pacientes com hemofilia B, que é a deficiência do fator 9. Representa em torno de 80%, 80% até 90% dos pacientes hemofílicos são classificados como tipo A, e o restante como tipo B. Então, por isso que a produção desse fator recombinante, ele foi mais pensado e viável para o fator 8 devido a essa logística de pessoas, né, que apresentam esse tipo de deficiência genética em relação ao processo da coagulação sanguínea. E no Brasil, como é que se dá essa história sobre os hemoderivados? Ela combina e muito, ou ela caminha muito próximo em relação à produção dos hemocomponentes, ou até mesmo sobre o surgimento dos bancos de sangue aqui no Brasil. Então, os primeiros bancos de sangue no Brasil, eles começaram a ser construídos, formados, já na década de 70, devido a uma
uma cooperação técnica entre o Brasil e a França. Então, muito do modelo de processo de doação, de produção desses hemocomponentes, desses hemoderivados, então muita coisa veio justamente do aprendizado com os hemocentros de lá da França. Então, nós meio que importamos o modelo francês para o Brasil. E essa importação desse modelo veio também a questão da produção de um hemocomponente, a albumina. Então, o HEMOP, que é o Hemocentro de Pernambuco, foi o primeiro hemocentro a ser construído já na década de 70, já quase no finalzinho da década de 70. Então, além dele funcionar como primeiro hemocentro, ele também funcionou e funciona até hoje como um local estratégico para a produção de albumina. Só que o que o HEMOP produz de albumina, ele não consegue atender a nível nacional. Então, a gente ainda precisa importar albumina para poder suprir a necessidade nacional. Então, nesse caso, a gente só conseguia produzir albumina numa quantidade insuficiente. Só que a gente precisava de outros hemoderivados, outros tipos de frações proteicas oriundas do plasma. Então, essas outras frações a gente acabava importando. Então, a gente procurava onde era que tinha esse material para poder comprar e poder abastecer, né, o nosso mercado interno, que no caso, o mercado interno são os nossos pacientes. Então, devido a essa necessidade e essa dependência do mercado externo para a gente poder comprar o material, é que veio a ideia. Por que a gente não tenta fazer, então, uma autossuficiência na produção desse material para a gente diminuir, pelo menos, essa necessidade ou essa dependência da volatilidade do preço? O que eu quero dizer é o seguinte, o plasma, muitos consideram assim, o ouro líquido, porque o plasma ele acaba sendo muito caro para você comprar. Os medicamentos oriundos dessas técnicas também são caros para você comprar. Então, o Brasil ele ainda gasta milhões de dólares para poder comprar esse material e atender a nossa necessidade. Então, para poder minimizar ou diminuir essa dependência e esse custo, né, para a área da saúde, então veio a ideia da autossuficiência desses hemoderivados, justamente com a criação da Hemobras em 2004. Então, foi criada a Hemobras, que é a nossa empresa estatal na produção desses hemoderivados, em 2004. Só que ela começou a funcionar de fato na produção desses hemoderivados em 2014, 10 anos depois. Mas, aos poucos, a gente está conseguindo suprir um pouco mais essa necessidade e a gente já reduziu até bastante a importação desse material para a produção de nossos medicamentos. Quando eu falar da Hemobras, também vou mostrar uma outra coisa que é interessante sobre a Hemobras. Tá? Mas a ideia da Hemobras é justamente pensando na importação de técnicas, então ela tem convênio, ou melhor, parcerias com empresas em que há uma parceria com essas empresas em que os funcionários vão aprender essas técnicas e, em contrapartida, a Hemobras ela compra uma parte desse produto e futuramente essa empresa ela vai poder doar, podemos dizer assim, né, essa tecnologia para a Hemobras, para que ela possa começar a produzir os seus próprios medicamentos. Nós já temos algumas coisinhas aqui já sendo produzidas. E pelo fato da Hemobras ela ser uma empresa estatal, uma empresa pública, então ela atende justamente a demanda do SUS. Então, os medicamentos que a Hemobras produz, ela acaba indo atendendo o SUS, onde fica boa parte dos pacientes que necessitam desses medicamentos. Então, falando sobre a matéria-prima, que é o plasma, né? Considerado como ouro líquido, o plasma ele pode ser obtido de duas fontes diferentes. Ou a gente obtém o plasma através da bolsa de sangue, através de todo aquele processamento físico da produção dos hemocomponentes, né, que eu vou utilizar a centrifugação, vou utilizar o congelamento e tudo mais para poder obter o plasma em si. Ou eu posso utilizar o equipamento
em que ele vai me obter, ou ele vai me retirar somente o que eu preciso, que é o plasma, que é a plasmaférese, que aqui está escrito errado, onde está esse acento agudo, que está no E errado. Então, eu tenho essas duas fontes em que eu vou utilizar essa matéria-prima. Ou é a bolsa de sangue, um modelo tradicional de obtenção do material, ou eu utilizo o medicamento, que é a plasmaférese, para eu poder obter justamente somente e exclusivamente o plasma. É bem interessante porque dessa matéria-prima, ao procurar ou ao pesquisar e estudar sobre o assunto, é interessante porque nós temos países que utilizam a bolsa de sangue e também utilizam a plasmaférese, e tem países que utilizam exclusivamente plasmaférese para poder obter esse material, essa matéria-prima, para falar a verdade. Então, falando um pouquinho, relembrando um pouquinho sobre o plasma, eu sei que vocês já sabem sobre isso, mas é bom, né, a gente sempre voltar um pouquinho no tempo para poder relembrar algumas coisas. Então, assim, o plasma, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o plasma ele é um componente sanguíneo. Nós precisamos sempre lembrar que pelo menos 50% ou mais do que tem de componente sanguíneo representa justamente o plasma. E nesse plasma nós temos, além de vários tipos de proteínas, sendo as principais a albumina, as globulinas, que são os anticorpos, e o fibrinogênio, ele ainda apresenta água. Então, boa parte do constituinte do plasma é justamente a água. E ele ainda pode ter outros tipos de substâncias, outros absolutos que o compõem como plasma. Então, qual é exatamente a função do plasma? Porque ele é tão interessante, porque ele é tão utilizado e porque ele é tão destinado para a produção desses hemoderivados. Então, além do transporte de vários tipos de substâncias pelo corpo, então temos vários tipos de proteínas que podem e fazem esse papel de transporte de substâncias, então permite isso que as diversas células recebam esses nutrientes importantes, essas substâncias, e ao mesmo tempo permite com que esses tecidos ou essas células eliminem várias substâncias tóxicas que são geradas através do metabolismo celular. Então há, digamos assim, essa troca no plasma, né? Ao mesmo tempo que o plasma está levando nutrientes bem específicos, transportando para os tecidos, em contrapartida, os tecidos estão liberando produtos metabólicos, em que esses produtos metabólicos eles serão excretados de alguma forma, geralmente, ou boa parte deles são excretados através da urina, mas uma parte pode ser excretada também através do suor. Então, nós temos essa função primordial do plasma, que é justamente a questão de transporte de substâncias. E quem faz boa parte desse transporte são justamente as proteínas. Então, eu tenho vários tipos de proteínas que fazem esse papel. Então, eu tenho a ceruloplasmina, eu tenho a aptoglobina, eu tenho a própria albumina, em que a albumina ela faz o transporte de várias substâncias, como, por exemplo, princípios ativos de medicamentos. Então, eu preciso, digamos assim, eu preciso saber quanto tem de proteína naquele plasma. Na bioquímica, nós utilizamos para saber como é que está a quantidade, ou como é que está a produção de proteínas pelo nosso corpo. Quem sintetiza boa parte dessas proteínas é justamente o fígado. Então, eu posso utilizar na bioquímica, dosar a quantidade de albumina, dosar a quantidade de fibrinogênio, para poder ter uma ideia de como está a presença dessas proteínas nisso na bioquímica. Ou então eu preciso saber como é que está a relação dessas proteínas. Então eu posso fazer um fracionamento proteico. Vou utilizar a eletroforese de proteínas para poder ver justamente a relação no plasma do conjunto dessas proteínas que estão presentes ali. Então, a partir do entendimento qual é a função do plasma, é que a gente pode utilizar as proteínas e entender também para que servem essas proteínas para poder purificar esse material, purificar a proteína, obter uma boa quantidade dela, como a albumina, por exemplo, juntar o máximo dessas proteínas, juntar o máximo de albumina para eu poder conseguir obter um medicamento específico, que é justamente a albumina. Então, aqui é sobre essas principais proteínas plasmáticas. Então, a albumina, que está presente em grande quantidade, ela é importantíssima para a manutenção da pressão osmótica. Então, por isso
que a gente tem medicamento de albumina, porque ele ajuda na questão da expansão volêmica, quando há uma perda muito grande de volume sanguíneo. Então, ela ajuda a manter essa pressão osmótica, ou seja, ela ajuda a manter ou aumentar o débito cardíaco, ajuda a aumentar a pressão sanguínea, porque ela tem essa capacidade de fazer essa expansão volêmica no uso da albumina. Nós temos também imunoglobulinas, né, que são aquelas proteínas sintetizadas pelos plasmócitos e que elas ficam circulando em grande quantidade, dependendo da exposição da pessoa frente a esses diversos patógenos. Então, tem pessoas que têm uma grande quantidade de imunoglobulinas e como também tem pessoas que têm uma pouca quantidade de globulinas. Então, nós temos uma diferença entre as pessoas na questão da quantidade de imunoglobulinas. E ainda tem um outro problema, né? Não são imunoglobulinas espécies específicas. Elas não são poliespecíficas. Algumas até podem ser poliespecíficas, mas nós temos imunoglobulinas muito específicas e que durante o processo de fracionamento industrial, a gente precisa separar com muito cuidado essas imunoglobulinas para a gente poder obter o que a gente quer de fato. Ou a gente une todas essas imunoglobulinas e junta um conjunto, faz um conjunto dessas imunoglobulinas formando um medicamento poliespecífico de imunoglobulinas. Um outro tipo de proteínas importantes são as lipoproteínas, em que essas lipoproteínas elas estão diretamente relacionadas com a questão do metabolismo de lipídios. Então, vocês já viram sobre isso na bioquímica clínica, na bioquímica metabólica, na bioquímica básica, em relação a essas proteínas, em que elas são importantíssimas para não só o metabolismo de lipídios, mas para a manutenção da relação entre esses lipídios que estão presentes na circulação sanguínea, ou seja, em relação ao HDL, o LDL, né, até mesmo o VLDL. Então, essas frações, né, do colesterol, elas são formadas justamente pela presença dessas lipoproteínas. Ainda tem a protrombina e o fibrinogênio, que são duas proteínas importantíssimas para o processo da coagulação sanguínea. Então, elas estão presentes, no caso, a protrombina, ela está presente no início do processo da coagulação sanguínea, e o fibrinogênio está presente lá no final da ativação daquela cascata da coagulação, em que eles vão manter justamente todo esse processo da coagulação sanguínea funcionando, e se estiver faltando, o paciente pode ter sérios problemas em relação a quadros de sangramento. Então, com isso, eu quero demonstrar para vocês que o plasma não é simplesmente o plasma, né? Não é qualquer plasma. Simplesmente apresenta proteínas importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo. Por esse motivo, como nós não temos substitutos, não temos substituto da albumina, não tem substituto de imunoglobulina, do fibrinogênio. Então, são proteínas muito específicas, em que desempenham papéis também muito específicos. E aí fica muito difícil você ter um substituto para esse tipo de proteína. Então, como nós ainda não temos um substituto, então sempre ainda vamos utilizar bastante o plasma para poder obter esse tipo de material. Então, gente, quando se fala... Vou colocar aqui. Então, quando se fala sobre a produção desses hemoderivados, a gente está falando do seguinte: eu estou falando que nós temos esse sangue total, né, em que ele é fracionado ou ele é separado em seus vários tipos de constituintes. Então, aqui eu coloquei plasma rico em plaquetas, concentrado de hemácias. Esse plasma aqui ele ainda é separado em plasma fresco e concentrado de plaquetas. E é a partir desse plasma fresco que a gente consegue justamente obter esses hemoconcentrados, esses hemoderivados, estou ficando doida, que são esses conezinhos em branco aqui, tá? Então, é esse material aqui que nós vamos utilizar e muito para a produção desses hemoderivados, que serão justamente medicamentos.
Então, esses hemoderivados são medicamentos. E a gente chama de hemoderivados porque eles precisam ser derivados do plasma. Então, a gente precisa do plasma para poder obter um material específico para a produção desses hemoderivados. No caso, nós precisamos do plasma porque no plasma contém essas proteínas específicas para a gente poder conseguir obter esse tipo de medicamento tão importante. Eles são importantes. Então, a ideia é o seguinte, é você pegar justamente aquele plasma excedente, levando em consideração todo o rigor da normatização para você poder utilizar esse plasma, e você envia para uma fábrica, uma indústria, para fracionamento industrial, e através desse fracionamento industrial, utilizando técnicas específicas para poder purificar ao máximo, obter uma grande quantidade dessas proteínas, então você vai dividi-las em 3 grandes grupos, que é a albumina, as globulinas e os fatores da coagulação, e esses 3 grandes grupos que vão formar os medicamentos básicos ou essenciais que devem estar disponíveis para a população. Só que nessa indústria, né, de hemoderivados, o que chama a atenção é o seguinte, algo que eu também eu já sabia, que existia uma diferença em relação a processos de doação de sangue. Né? Eu lembro que eu falei para vocês que nós tínhamos doação de sangue remunerada e doação de sangue voluntária. E eu tenho também essas diferenças na indústria dos hemoderivados. Então, nós temos fábricas ou indústrias com fins lucrativos, que aí eu coloquei 3 exemplos, Estados Unidos, Alemanha e Áustria, porque, nesse caso, essas fábricas, elas utilizam justamente plasma remunerado. O que quer dizer? Eu tenho uma fábrica, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem, eu acho que, se não me engano, são 6 ou 8 fábricas de hemoderivados. E aí essas fábricas se sustentam no seguinte, a pessoa ela precisa de dinheiro. Então, peraí, eu vou ali no posto daquela fábrica, né, e vou fazer uma doação de plasma. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está lá doando plasma, ela está recebendo porque ela está fazendo essa doação. Então, ela recebe. Então, por isso que a gente coloca como doação de plasma remunerada. E os Estados Unidos, ele é o campeão na produção desse hemoderivados. Em segundo lugar, vem a Alemanha. Tá. Então, nesse caso, os Estados Unidos e a Alemanha, como eles estão em primeiro e segundo lugar, eles, como tem uma grande quantidade de plasma, então eles acabam meio que não, eles vendem o excedente para outros países que necessitam do plasma para fazer a produção de seus medicamentos, que é o caso do Brasil também. Tá? E aí eu tenho um outro grupo, uma outra realidade, que são as fábricas públicas ou as fábricas estatais. E aí eu tenho a Inglaterra, a Escócia, a França está aqui no meio, e aí eu coloquei o Brasil, porque o Brasil também se encontra atualmente nesse grupo, em que nós temos uma doação de plasma voluntária. Então, não se paga para você poder obter o plasma. Então, você precisa fazer o processo de doação voluntária, chegar no hemocentro, fazer a doação e, através da separação dos componentes sanguíneos, você utilizar o plasma e ser destinado para a produção desses medicamentos. Então, nós temos esses 2 grupos bem distintos para a produção ou para a doação da matéria-prima, que é o plasma, para a gente poder produzir esses hemoderivados. Então, observe que nós temos uma diferença muito grande. Esses outros países que eu citei, onde se encontra o Brasil, que são essas fábricas públicas, Inglaterra, Escócia, França, eles têm uma autossuficiência na produção desses medicamentos, desses hemoderivados. Porque a quantidade de plasma que é doada é o suficiente para eles poderem produzir seu próprio estoque. Já no caso, os Estados Unidos e a Alemanha, como eles pagam pela matéria-prima, então muita gente acaba indo lá doar porque precisa de algum dinheiro, né? Então, isso acaba levando a um excedente muito grande desse tipo de material. Então, eles têm o suficiente para produzir, para abastecer a demanda interna, e eles têm uma grande quantidade para poder atender uma demanda externa, atender a demanda de outros países. O que é bem interessante, né, essas diferenças entre essas duas tipos de modalidades de indústria de hemoderivados. Então, aqui é para falar o seguinte,
Se nós temos aqui no Brasil, ou nesse grupo de países que tem essas empresas estatais, essas fábricas públicas, de tudo em que é feito de material, ou tudo que é de matéria-prima que é doada, pelo menos assim, de 10 a 15% desse material ele é utilizado de fato para fins terapêuticos. Ou seja, um processo de fracionamento, de separação dos componentes, então o plasma em si, somente de 10 a 15% do plasma que está presente nos hemocentros ou no país, ele é de fato utilizado como fins terapêuticos. E o restante desse material, ele é considerado como excedente, ou seja, não vai ser utilizado e isso poderia ser destinado justamente para a indústria. No Brasil, esse material que é considerado excedente, esse plasma excedente, chega até 45%. Então, é uma quantidade muito baixa. A gente não chega nem a 50% do que a gente poderia considerar como um material excedente. Então, como nós temos uma quantidade muito abaixo do ideal, então o que nós temos de excedente, a gente acaba enviando tudo para a indústria para ela poder produzir esses medicamentos. E mesmo assim é insuficiente para atender a nossa demanda. Então, por esse motivo, a gente acaba importando, comprando matéria-prima, ou seja, a gente compra esse plasma para poder conseguir produzir os nossos medicamentos. E aqui eu coloquei uma estimativa também do que é quanto se paga pelo litro de plasma. Então, 1 litro de plasma pode variar, pode flutuar bastante o preço no mercado. Pode ser 1 litro, você pode comprar $90, como você pode chegar a $120 ou mais. Então, imagine, $90, do jeito como está o real, hoje a cotação de 5 a 6 reais, então você paga 1 litro em torno de 400, 500 reais. 1 litro. Só que 1 litro você não consegue fazer muita coisa em relação à produção desses medicamentos, você precisa de muito mais. Nesse mercado da questão sobre o plasma, que muitos consideram como ouro líquido, porque ele é um produto extremamente caro, estima-se que os Estados Unidos, somente os Estados Unidos, ele gaste ou ele lucre com a venda do plasma excedente em torno de 70 milhões de dólares por ano, ou até mais do que isso. Então, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com a exportação de plasma. Então, assim, fazendo a comparação com o petróleo, é quase que, tipo, um petróleo, enquanto os Estados Unidos ganham bilhões, o plasma acaba sendo também como se fosse uma segunda fonte de renda, uma segunda fonte de dinheiro que os Estados Unidos consegue produzir ou consegue vender esse tipo de material em grande quantidade. Então, o custo mesmo que o Brasil tem, ou melhor, o Ministério da Saúde tem, para poder comprar esse material, essa matéria-prima, para poder suprir a nossa sociedade, acaba sendo muito grande, por conta desse valor que se tem. Eu não sei quanto é que está hoje, tá? O litro do plasma. Esse aqui, eu peguei o último dado que eu consegui achar sobre o valor do litro de plasma, foi no período de 2015, entre 2014 e 2015. Né? Então, já tem um tempinho aí. Então, vocês imaginam como é que deve estar, então, hoje, o litro do plasma, para poder comprar, para você poder produzir seus medicamentos. Então, aqui, para vocês só terem uma ideia, para eu conseguir produzir um hemoderivado, eu preciso produzir albumina. Para eu poder produzir albumina, eu vou precisar de 5 até 20 mil doações para poder produzir um único hemoderivado, um único medicamento. No Brasil, eu não consigo ter toda essa quantidade de doações para poder produzir um tipo de hemoderivado. Então, o que a gente faz? Eu não tenho o suficiente. Acabei de mostrar para vocês que a gente consegue ter um excedente de abaixo de 50%. Então, a gente importa. Então, a gente gasta comprando essa matéria-prima, principalmente nos Estados Unidos, e em segundo lugar, a Europa, que é a Alemanha,
para a gente poder ter o material, ter a matéria-prima e conseguir produzir aqui dentro, no país, os nossos medicamentos. Então, a gente gasta muito mais para poder produzir esses medicamentos. Às vezes, a gente nem consegue produzir o medicamento. Então, o que a gente faz, que no caso o Ministério da Saúde faz, ele importa o medicamento, que às vezes não, acaba saindo muito mais caro. Então, veio a ideia justamente o seguinte, porque a gente não consegue ter inicia essa autossuficiência na produção desse material, que é tão importante, e que diminui a nossa dependência na compra dessa matéria-prima e também a dependência na compra do medicamento. Então, veio o surgimento da Hemobras, que ela foi criada em 2004, uma empresa pública para a produção desses medicamentos. A ideia da Hemobras é você conseguir importar essa tecnologia, essas técnicas das principais empresas que nós temos ao redor do mundo, você enviar os funcionários para eles aprenderem como se realiza a produção desses hemoderivados nessas empresas e, a partir daí, esses funcionários retornam com conhecimento e a empresa, ela doa, digamos assim, né? Entre aspas, essa tecnologia para que o Brasil possa produzir seus próprios medicamentos. A ideia da Hemobras é justamente isso, diminuir a nossa dependência, diminuir nosso custo com a compra da matéria-prima, no caso, diminuir a importação de plasma. Ao mesmo tempo em que nós temos essa ideia linda e maravilhosa, ainda esbarramos no mesmo problema de sempre. Eu não tenho doações suficientes para que o Brasil, de fato, entre no processo de autossuficiência, que é o que a gente observa na Inglaterra, na Escócia, na França, na Espanha, que são países em que você observa que eles têm, sim, uma autossuficiência na produção desses medicamentos. Então, eles não precisam exatamente comprar plasma para poder produzir seus medicamentos. A empresa ela foi criada em 2004 e ela só começou a operar, de fato, ou seja, produzir os medicamentos em 2014. Então, uma série de processos burocráticos na construção, mau gerenciamento da empresa. Então, tudo isso levou a esse atraso de quase 10 anos para que ela começasse a produzir seus primeiros medicamentos. E seus primeiros medicamentos acabam sendo a albumina, que o Hemop ainda participa na produção da albumina, produção dos fatores de coagulação, principalmente fator 8 e 9, e de imunoglobulinas, se eu não me engano. Eu acho que eu coloquei aqui, ela já aumentou um pouco mais esse leque de produtos que a Hemobras acaba produzindo. Então, dentre essas tecnologias que a Hemobras ela acabou importando, foi justamente a tecnologia dos produtos recombinantes. Então, utilizando a técnica do DNA recombinante, então nós conseguimos justamente obter hemoderivados importantes para poder atender a nossa demanda. Então, utilizando essa técnica, nós acabamos o quê? Aumentando a disponibilidade desse material no mercado, nós diminuímos a utilização do fracionamento plasmático, ou seja, diminuir um pouquinho mais a dependência da matéria-prima, a dependência do plasma para fazer o fracionamento e obter o material que eu preciso. E isso também me dá uma certa segurança viral, porque como eu utilizo plasma humano para poder obter esse material, então ainda tenho o risco de ainda ter a resquício de algum vírus presente nesse material, e isso pode comprometer a segurança do medicamento. Então, utilizando a técnica do DNA recombinante, então eu acabo melhorando, né, mais ainda a qualidade desse medicamento e tendo essa melhor segurança na hora de produzir e distribuir entre a população que precisa desse medicamento. Então, um bom exemplo disso é esse medicamento aqui, que ele é distribuído pelo SUS. Aliás, deixa eu ressaltar para vocês que a Hemobras, todos os medicamentos que a Hemobras produz, ela não vende a nível comercial. Todos esses medicamentos, eles são doados ou eles são destinados exclusivamente para atender o SUS. Então, um único produto recombinante ou que foi importado essa técnica para produzir esse produto recombinante é justamente o fator 8, tá? Que eu falei lá no início da aula,
em que o fator 8 ele está presente, ou a deficiência desse fator 8 é a característica de pessoas com hemofilia A, especificamente. E aí, a importância dessa técnica permitiu que a gente diminuísse um pouco a dependência do plasma para poder produzir esse medicamento. Ah, professora, então quer dizer que não tem mais a produção desse medicamento através da técnica tradicional, através do fracionamento do plasma? Ainda tem sim. Só que aí, já aos poucos, está havendo justamente uma pequena substituição. Então, antes nós tínhamos muito medicamento à base do plasma, do fator 8, só que agora nós temos assim um aumento da quantidade da produção desse fator 8 recombinante, e com isso eu posso utilizar o plasma ou as proteínas para a produção de outros medicamentos. Então, a ideia é justamente essa, reduzir justamente a utilização desse material e ser destinado para a produção de outros medicamentos que são considerados importantes para o Brasil, ou para a população. Tá? Então, a ideia da Hemobras, ou como a Hemobras atua hoje, para vocês terem o conhecimento, né? Quem não sabia que existia essa empresa, então já fique sabendo que existe essa empresa, essa fábrica. Então, assim, qual é a ideia em relação à Hemobras? Olha, a Hemobras, ela fechou parcerias com laboratórios estrangeiros. Então, nós temos 2 exemplos de laboratórios estrangeiros aqui. Então, nós temos a Irlanda, para o lado de carga de recombinantes, né? E nós temos aqui a França para a produção de hemoderivados. Então, aqui, nós temos o plasma, então nós temos os hemocentros que doam o excedente de plasma para a Hemobras, então a Hemobras aceita, né, aquele plasma excedente, e aí vem o laboratório da França, em que esse material que é recebido pela Hemobras, então a Hemobras ela faz todo o processo de fracionamento do material, só que aí parte desse material ele é transformado, parte desse material ele é enviado para a França, para esse laboratório francês, em que esse laboratório francês ele acaba transformando ou ele acaba produzindo esses medicamentos, ou a base desses medicamentos. E aí esses medicamentos que são produzidos lá no laboratório da França, eles são devolvidos para a Hemobras, e a Hemobras ela finaliza a produção desses medicamentos, e aí ela acaba entregando isso para o SUS, para que o SUS faça a distribuição entre as pessoas, entre os pacientes que necessitam desses medicamentos, tá? O que eu apurei, ou o que eu li sobre essa parte da produção desses hemoderivados, é que esse laboratório na França, a Anvisa acabou suspendendo a participação desse laboratório por verificar alguns tipos de irregularidades, para que o laboratório possa cumprir essas irregularidades ou melhorar ou reduzir essas irregularidades, para que se adeque às exigências que a Anvisa solicita, para que ele volte a fazer, ou para que ele volte a operar nessa parceria. A ideia é que, no futuro, este laboratório ele possa fazer essa transferência dessa tecnologia. Então, por enquanto, nesse momento, seria o quê? Uma parte da nossa produção iria para a França produz e depois devolve para a gente. A ideia seria, futuramente, esse laboratório doar, ou melhor, transferir essa tecnologia da produção de hemoderivados para a nossa fábrica, no caso para a Hemobras, para que a Hemobras possa assumir sua própria produção e tenha todo o controle sobre a produção. Então, a produção, de fato, em si, aqui, nesse momento, a Hemobras ela não tem um completo controle. Então, ela participa do início e ela participa no final do processo de produção desses medicamentos, desses hemoderivados. E a mesma ideia acontece em relação aos recombinantes, ao uso da técnica de DNA recombinante. Então, aqui nós temos um laboratório da Irlanda, um laboratório irlandês, em que ele utiliza justamente a técnica do DNA recombinante, e isso é enviado para a Hemobras, ou melhor, o Brasil compra essas substâncias recombinantes
e que a compra dessas substâncias, o Brasil ele rotula, verifica a questão do controle de qualidade, para ver se está tudo certinho mesmo, se é a substância, se ela tem a sua participação, a sua ativação de forma correta, e ao final o Brasil acaba colocando ou distribuindo esse material como sendo seu, como sendo próprio, como se o Brasil estivesse de fato produzindo. Então a ideia também é essa, futuramente pegar a técnica desse laboratório, transferir essa tecnologia para o Brasil, para que o Brasil possa, no futuro, ter controle sobre todo o processo de produção. Giovana, a Hemobras ela é antiga, a ideia de sua concepção tá? Ela foi criada em 2004, através uma lei que fez a criação dessa Hemobras, 2004, só que por motivos burocráticos, disputa política e tudo mais, atrasou em muito a construção da Hemobras. A Hemobras ela não está 100% construída ainda, falta muita coisa. A Hemobras ela fica numa cidadezinha chamada de Goiânia, no estado de Pernambuco. Então, ela tem um espaço enorme para ser uma grande empresa, só que hoje ela está em torno de 40% do seu espaço ou da sua empresa, de fato, já construída. Falta muito mais. Então, por isso que a gente tem ainda esse problema em relação à transferência dessas tecnologias, porque não tem ainda o espaço físico para que faça esse tipo de transferência dessas tecnologias. A participação da Irlanda e da França parece antiga. Na verdade, a participação da França ela é antiga, da Irlanda ela é bem mais recente. A França ela participa da nossa política nacional de sangue. Tudo que a gente tem sobre o sangue ou sobre o nosso processo de doação, tudo é baseado no modelo francês. Então, esse modelo francês, a gente se baseia desde a década de 70. Então, a participação da França aqui na política nacional de sangue, chamada de ProSangue, ela participa desde esse período, desde a década de 70. Então, ela é bem antiga mesmo, essa participação. A Irlanda, não. Tá, então, esse é o panorama hoje do que nós chamamos de Hemobras. Então, a Hemobras está nessa situação. Ainda precisa muita coisa para ser melhorada, ela ainda precisa investir muito mais, a gente precisa crescer o espaço físico para que a gente consiga, de fato, ter a ideia que foi justamente desde 2004, ter essa autossuficiência na produção desses medicamentos, desses hemoderivados. E aí, quais são esses medicamentos, né? Eu coloquei somente alguns aqui que deu para achar através do site da Hemobras. Então, hoje, o que a Hemobras, de fato, ela produz? Ela produz esse fator 8 recombinante, tá? Que é chamado de Hemo8R. Ela produz albumina, essa bichinha bem aqui, ó, tá? É o complexo protrombínico, não achei a caixinha do complexo protrombínico para mostrar para vocês. Aí deve estar se perguntando, mas que diacho, que esse complexo protrombínico? Bom, esse complexo protrombínico, ele ajuda justamente no processo de coagulação. Então, vários tipos de cirurgias, principalmente as grandes cirurgias, você precisa um aporte maior de proteínas que ajudam no processo de coagulação sanguínea, no processo até mesmo de cicatrização. Então, aí você pode utilizar esse complexo protrombínico. Ainda tenho a produção dos fatores 8 e 9 da coagulação, que está relacionado com os casos de hemofilia. Fator de von Willebrand, que é um outro tipo de coagulopatia, então problemas em relação à coagulação, uma herança, uma doença genética. E eu ainda tenho a produção de imunoglobulinas. Está aqui essa caixinha que eu coloquei bem aqui. Cadê você? Aqui em cima, ó. Imunoglobulinas humanas. Então, é como se eu tivesse juntado vários tipos de imunoglobulinas para poder produzir um medicamento. Ela não é bem específica. Essa caixinha de imunoglobulinas que são produzidas pela Hemobras. Então, aqui é isso que a Hemobras hoje ela produz, tá? Dentro do panorama que eu mostrei para vocês, né? Que ela não tem a tecnologia ainda. Então, ela depende muito da cooperação desses laboratórios para que esse material ele seja distribuído pelo SUS.
E aí eu entro sobre a OMS, tá? A OMS, ela diz o seguinte, olha, os países eles precisam pelo menos disponibilizar para a população alguns hemoderivados de base. Quais são esses hemoderivados de base? Albumina, imunoglobulinas poliespecíficas, concentrados, fator 8 e fator 9. Se a gente analisar o que a OMS determina, a gente pode dizer que é um medicamento essencial e que o Brasil, ele de fato, ele oferece esses medicamentos essenciais, né? Então, nós temos albumina, nós temos essas imunoglobulinas poliespecíficas, e nós temos esses fatores 8 e 9 presentes e sendo distribuídos gratuito através do SUS. Então, nós estamos atendendo uma exigência da OMS, que é justamente ter esses medicamentos essenciais presentes para ou distribuídos para a população. Nesse outro quadrinho, é para mostrar, isso aqui é um dado da OMS de 2001, né? Eu não achei o mais atual para mostrar para vocês, eu ainda morri procurando. Nesse aqui, o que eu preciso, o que vocês precisam observar é o seguinte, em 2001, para uma estimativa de população de 170 milhões, hoje nós não somos mais 170 milhões, somos muito mais do que isso, né? Então, aqui, para mostrar o seguinte, a albumina, a estimativa de consumo é em torno de 200 quilos por milhão de habitantes por ano. 200 quilos por milhão. Se nós temos uma população de na época de 170 milhões, então precisávamos de muito mais do que 200 quilos. Então, na verdade, pensando na época para a população que tinha, então o Brasil precisava somente para a produção de albumina em um período de um ano, mais ou menos 34 toneladas de albumina. Então, como é que eu vou conseguir 34 toneladas em um ano? Imunoglobulinas. Pensando na população da época, ia precisar de 2,55 toneladas. Onde é que eu vou conseguir tudo isso, Jesus? E os fatores? Fator 8, que eu tenho muito mais pessoas com deficiência de fator 8 que fator 9. Então, aqui, do fator 8, iríamos precisar de 340 milhões de unidades. E do fator 9, 51 milhões de unidades. Então, para a necessidade do Brasil, para poder atender pelo menos a esses medicamentos básicos, esses medicamentos essenciais, o que o Brasil produz, ou que o Brasil tem de plasma, é insuficiente para poder atender essa demanda interna. Então, por isso que a gente precisa importar ainda esse material para poder atender essa necessidade. Então, a gente ainda gasta, e muito, no caso, o Ministério da Saúde ainda gasta muito, na compra de matéria-prima e na compra também desses medicamentos. Porque a gente ainda não tem uma autossuficiência. A Hemobrasa não chega a essa necessidade que o Brasil precisa. Claro que hoje acaba sendo um pouquinho mais do que isso. Portanto, gente, nós temos isso aqui, os hemocomponentes, que é essa galera, e a partir do plasma fresco congelado de crioprecipitado, nós vamos obter justamente os nossos hemoderivados, tá? Que são considerados nossos medicamentos essenciais. O excedente desse plasma fresco congelado e o excedente até mesmo de crioprecipitado, eles podem e vão ser destinados para a produção desses medicamentos. Para a produção desses medicamentos, não, parece longo, né, essa história, mas ela é curtinha, por incrível que pareça. Eu que gosto de falar pra caramba, tá? Por parte do fracionamento do plasma, então nós temos um conjunto de vários tipos de procedimentos físicos e químicos, ou um ou outro, ou os dois acompanham juntos, para a gente poder purificar e concentrar esse tipo de proteína específica para a gente poder produzir esses medicamentos. E aí, para eu poder obter o máximo desse material, então a gente precisa utilizar vários tipos de métodos de purificação. Esses métodos de purificação justamente eu concentrar ao máximo esse tipo de material, esse tipo de proteína, levando em consideração que essas proteínas purificadas, elas precisam justamente passar por rigorosos controles de qualidade para testar justamente a eficácia, ou seja, se realmente aquela proteína é aquela proteína que eu quero, de fato, e se ela apresenta algum tipo de segurança na utilização como medicamento, que pode ser por via endovenosa ou por via intramuscular. E aqui é só para mostrar para vocês os diferentes tipos de métodos que podem ser utilizados, esses métodos de purificação, que
são utilizados ou poderiam ser utilizados para obtenção desse material. Então, eu tenho, olha só, imunofinidade, cromatografia de exclusão, ultrafiltração, microfiltração, né? Parece um negócio assim, são técnicas muito específicas. Ah, o Brasil detém essas técnicas? Opa, não. Então, a gente precisa justamente dessa parceria para poder haver essa transferência dessas técnicas, de como eles realizam, para a gente poder manter a excelência na produção desses medicamentos. Nós temos mais ainda desses medicamentos. Então, nós temos a cromatografia. Essa aqui, por exemplo, a cromatografia, nós temos a técnica da cromatografia, só que ela é mais destinada para a área da pesquisa, não para a área industrial. Então, são várias técnicas, são vários tipos de métodos para você poder obter o material que precisa. E se vocês repararem, você precisa da combinação de diferentes tipos de técnicas, de diferentes tipos de métodos, para poder obter frações proteicas bem específicas, como, vamos utilizar crioprecipitação aqui, por exemplo. Crioprecipitação, o que é que eu vou obter? Eu vou obter a precipitação de fator 8, fator de von Willebrand e fibrinogênio. Beleza, eu preciso de fator 8, preciso de fator de von Willebrand aqui no país, para poder atender uma demanda interna. Então, são essas combinações desses métodos do fracionamento, justamente do plasma, para a gente poder obter o máximo possível desse material para poder produzir esses medicamentos. A ideia é essa. E após todo esse processo, eu ainda preciso realizar a inativação viral. Ou seja, eu preciso adotar ainda um outro tipo de técnica para poder eliminar ou inativar o máximo possível de algum tipo de patógeno, especialmente vírus que esteja presente nesse material. Como eu falei, no início se utilizava muito o plasma concentrado através do plasma de fator 8, fator 9, nos pacientes hemofílicos. E isso levava justamente a uma alta transmissão do vírus do HIV entre essas pessoas, que isso aconteceu muito na década de 80. Então, eu tive vários pacientes hemofílicos que acabaram, infelizmente, contraindo o vírus do HIV porque não se tinha o cuidado ou não se sabia exatamente como um vírus, ele poderia ser transmitido através desse tipo de material, no material oriundo do sangue. Então, para eliminar e aumentar ainda a segurança e a qualidade desses medicamentos, é necessário ainda fazer esse tipo de inativação de vírus infecciosos. Aí vem a parte de indicação clínica, mas eu não sei as horas, porque a pessoa colocou a bolsa lá nos cafunéis da China e esqueceu de pegar o celular. Cadê você? Jesus. Só um momento. Achei. São 9h05. Tá. Bom, então daqui, melhor finalizar por aqui, né? Então, daqui para frente, falando sobre esses medicamentos essenciais especificamente e em que momento nós vamos utilizar esses medicamentos, tá? Então, aqui eu vou deixar sobre esse assunto, vou deixar já para a próxima aula, tá bom, gente? Bom, então, com isso, a gente para por aqui e aí retorna na próxima quinta-feira para poder finalizar sobre a participação, ou melhor, a importância desses hemoderivados nessa conjuntura do banco de sangue. Tá? É algo a mais que vocês podem participar. Quem sabe futuramente, como biomédicos, trabalhar na Hemobras, né? De repente, pode ser que isso aconteça. Tá bom, gente? Bom, então era isso que eu precisava falar, pelo menos um pouquinho sobre isso. E aí a gente se vê na próxima quinta-feira, certo? Então, beijos aí para vocês e até amanhã na aula prática.